Vamos lá. Então, agora a gente visualiza, fizemos um corte sagital mediano e a gente visualiza aqui o septo nasal. Então, o septo nasal, ele tem, aqui a gente consegue visualizar, ó, justamente a região em que eu tenho a divisão do osso chamado de vômer. Aqui eu tenho a lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, a gente precisa imaginar que esses ossos, eles são muito fininhos. E aí, o que acontece aqui é uma articulação entre esses dois ossos e o que vai completar aqui o septo nasal é a presença de cartilagem. Então, o septo nasal, ele tem uma porção óssea, que é mais posterior, e uma porção cartilagínea. Bom, então o que acontece? A gente imagina que o ar entrou e ele vem para a cavidade nasal. Então, a cavidade nasal, ó, se eu retirar aqui o septo, eu visualizo a porção, a parede lateral da cavidade nasal. Esta parede lateral, ela possui 3 conchas nasais normalmente, pode ter uma quarta. Mas normalmente a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Bom, aqui a gente visualiza melhor então essas 3 estruturas, concha nasal superior, média e inferior. Então, olha lá, de novo, o ar entrou. Quando o ar entra, eu tenho aqui a presença de pelinhos, esses pelinhos são chamados de vibriças. Então, o ar entra, é filtrado aqui em parte pelas vibriças. Então, ele entra nesta primeira porção do nariz, da cavidade nasal, que é chamada de vestíbulo do nasal. Vestíbulo nasal, ou vestíbulo do nariz. E aí, se vocês visualizarem, existe uma curva aqui e esta curva, ela coincide com a asa do nariz. Então, o que acontece aqui é que esta curva é o que a gente chama de limiar do nariz. O limiar do nariz vai dividir o que é vestíbulo do que é cavidade nasal propriamente dita. Na cavidade nasal propriamente dita, então, eu tenho as 3 conchas e aí, logo abaixo dessas 3 conchas, existem aqui, ó, espaços que são os chamados meatos. Então, os meatos, eles são espaços que estão abaixo da concha nasal. Aqui, o nariz, ele começa na narina e ele termina aqui em uma região de transição que é chamada de coana. Então, a coana, ela não é uma estrutura, ela é uma região de transição. Bom, e aí, o que acontece aqui é que para a cavidade nasal, eu tenho drenando alguns seios paranasais. Então, aqui a gente visualiza bem, por exemplo, o seio frontal. Olha o tamanho do seio esfenoidal nessa peça, né? Então, esses seios, eles vão drenar para a cavidade nasal. Além do esfenoidal e do frontal, eu ainda tenho o seio maxilar, que é o maior deles, e também tenho os seios, as células etimoidais que estão aqui nesta região. Bom, e aí o que acontece aqui? Logo abaixo da região da concha nasal média, eu tenho estruturas que são importantes, por quê? Porque nestas estruturas eu vou ter a drenagem de alguns seios. Então, o seio frontal, ele vai drenar para esta região que é chamada de hiato semilunar. Aqui eu tenho a chamada bolha etimoidal e aqui eu tenho o chamado processo uncinado. Então, para esta região vão drenar o seio frontal, as células etimoidais anteriores e médias e ainda aqui bem nesta região do hiato semilunar eu tenho um ósteozinho que é para onde vai drenar o seio maxilar. As células etimoidais posteriores que estão nesta região e o seio esfenoidal vão drenar para esta região aqui, ó,
que eu estou apontando, que é o recesso esfenoetimoidal. Então, esse recesso, ele fica justamente na união do osso etimoidal com o osso esfenoidal, tá? Então, ela está aqui, ó, no meato superior, logo abaixo da concha superior. Então, aqui vai drenar tanto as células etimoidais posteriores que estão nesta região, a gente não visualiza porque tem a mucosa, e o seio esfenoidal. Bom, depois disso, depois das coanas, o que a gente tem que perceber é que eu tenho como assoalho do nariz o palato duro e aqui o palato mole. A ponta do palato mole é a região da úvula. E o teto da cavidade nasal é formado então pelo osso etimoide, pelo um pouquinho do osso frontal, aqui os ossos nasais e ainda aqui a região do osso esfenoide. Então, frontal, nasal, etimoide e esfenoidal. Isso tudo forma o teto da cavidade nasal.